Tanto o amigo de Adriano quanto o amigo do amigo do meu pai é o Toffoli. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, o candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Para ter uma relação saudável com o ministro, tem que ser relação com uma pessoa que ele confia, com que ele troca ideias, quando ele quer conversar sobre temas, tem afinidade. E aí, por essa razão, quando você precisa de alguma coisa, ele vai te ajudar. Quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto do amigo do meu pai, que é o Toffoli. Em 2008, 2015, os meus principais interlocutores para tratar todos os temas relativos que eu tratava junto ao PT no governo federal eram Guido Mantega, Palocci em primeiro lugar, depois Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de entre 2008 e 2015 acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. Esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de Palocci seguido para fins diversos. Aí, desde doação oficial para campanhas políticas, isso aí principalmente das campanhas presidenciais de 2010 e 2014, para doações de Caixa 2, tanto de campanhas presidenciais, como municipais, como foi o caso do Haddad, e também até para pagamentos de Caixa 2 de campanhas do exterior que interessavam, por alguma razão, ao PT ou ao governo federal apoiar. Um veículo fácil de acabar pagando as despesas de marketing que João Santana prestava para vários candidatos do PT. Agora, obviamente que eu só assumia aqueles que eram autorizados por Guido Palocci, portanto era do interesse, digamos assim, do partido como um todo, não uma candidatura específica. Nesse caso específico, essa foi uma candidatura que foi muito apoiada por Lula. Eu disse para Palocci lá atrás, quando ele começou a pedir o recurso para a primeira campanha municipal de 2008, eu disse: Palocci, eu não tenho responsabilidade e não me meto nas eleições municipais, eu sou meto da campanha presidencial. Agora, veja bem, se você quiser descontar do valor que eu vou dar para a campanha presidencial, e aí foi que começou a haver esse pedido. Tudo bem, mas saiba que tudo que eu pagar a pedido seu vai ser descontado do valor da campanha presidencial. Então, na hora que Guido tinha aqueles 50 milhões que ele tinha acertado comigo para a campanha de Dilma em 2010, que acabou não usando, que ele começou a usar, ele sabia que esse 50 não estaria disponível para a campanha 2014. Não sei precisar quanto dessas contribuições, eu nem sei se Henrique sabe precisar isso, quanto dessas contribuições foi do PSDB, foi para o Aécio, foi para outros candidatos, quanto isso foi de Caixa 2, isso com certeza, como é coisas antigas, não sei se precisar, se as pessoas sabem quanto foi Caixa 2, quanto foi oficial, quanto foi... Mas uma parte era para Aécio, outra parte era para candidatos, outra Caixa 2, outra isso. E eu sei que eram montantes relevantes. E a gente está falando de um montante da ordem pelo menos 50 milhões. Por que eu digo 50 milhões? Porque Henrique me comentou uma época e eu até estimulei ele. Porque eu disse: olha, Henrique, veja bem, é o único ponto que a gente tem hoje de relevância com o PSDB. Aécio, que é uma pessoa que de onde tinha relação, é uma pessoa que eu acho que é importante, vai ser importante. Eu acho que vale a pena você assumir essas contribuições. E pelo menos 50 milhões
foi pelos negócios de energia pagos ao PCB barra esse grupo, digamos assim. O Aécio estava naquela subida, estava aquela discussão se Dilma ganhava ou não no primeiro turno. Aécio tinha chance para o segundo turno. Mas ele, acho que foi duas coisas poucas, mas ele precisava um fôlego na véspera de recurso. E ele pediu um encontro comigo. Marcelo, eu sei que você já doou para aquela questão pré-campanha, eu sei que você já fez essa doação de 5 milhões, quero ver comitê, só que eu preciso. E eu disse para Aécio naquele momento, a gente tinha a mesma limitação de caixa 2, por causa daqueles problemas que ele estava realizando. E eu falei, é complicado, porque eu não posso aparecer doando para você até na véspera mais do que para Dilma, tá? E aí a gente combinou, porque é aquela história, ele também tinha assumido compromissos de apoiar algumas candidaturas. E coincidia que eram pessoas que a gente tinha relação, gostaria de apoiar. Então, e a gente falou alguns nomes na época, eu me lembro do nome Agripino. A gente falou o nome de Agripino. Eu falei, esse é um candidato que a gente não tem nenhum problema. Então a gente apoia e diz que o dinheiro veio por recomendação sua. Você não tem esse compromisso de apoiar ele?